trabalhar no que a gente não gosta é um fardo que a gente carrega. Sim. Hoje, graças a Deus, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada por estar nas minhas empresas. Eu não vejo o tempo passar quando eu estou nas minhas empresas. Se eu estiver lá e eu tiver que trabalhar, que resolver, passou a hora do almoço, mas eu tô lá. Isso me dá muito prazer, porque pra mim não é trabalho. E tudo que a gente faz com amor, eu acho que a gente é recompensado. Tudo na vida da gente, a gente precisa viver um processo pra gente chegar exatamente aonde a gente deseja chegar. Mas as pessoas querem os atalhos. E não é só na vida profissional. No relacionamento, a vida pessoal. Às vezes a pessoa não está com o corpo legal, mas ela não quer passar por um processo de uma dieta, de uma academia, de treinar todos os dias. Quer fazer logo uma cirurgia para resolver. Então, assim, eu vejo esse imediatismo, esses atalhos. As pessoas o tempo todo querendo pegar atalhos em todas as áreas da vida da gente. E reflete, de certa forma, na vida profissional. Olá, poderosa, seja bem-vinda a mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. No episódio de hoje, recebemos Zaila Eleutério, uma mulher inspiradora que transformou a sua trajetória com muita determinação e fé. Ao lado do marido, ela fundou empresas que proporcionam saúde acessível para milhares de pessoas, sendo pioneira em sua área. Com uma visão de negócios que vai além do lucro, Zaila encontrou propósito em impactar vidas, sempre com uma liderança humanizada, aliada a uma forte espiritualidade. Recentemente, ela foi uma das finalistas do Prêmio Mulher de Negócios Sebrae 2024, uma conquista que celebra a sua dedicação e o impacto da sua empresa no mundo dos negócios. Uma história poderosa que você não pode perder. Então já vai aí compartilhando esse vídeo com as amigas, com os familiares e vem com a gente para essa conversa inspiradora. Seja muito bem-vinda, Zaila. É com muito prazer e alegria que a gente recebe aqui você, no Elas Têm Poder Podcast, uma mulher, né, bem eclética aí, psicóloga, empresária. E eu já deixo aqui para você a primeira pergunta. Por que uma psicóloga quis virar empresária desse ramo da saúde? Mas fique à vontade também para se apresentar também aqui para a nossa audiência. Certo. Eu queria agradecer o convite. Você é uma mulher inspiradora. E eu já acompanho o podcast há bastante tempo. Várias mulheres, já assisti vários podcasts, todas trazem uma mensagem muito forte. Sim. E eu tenho certeza que quem assiste vai receber a mensagem do que elas querem passar. Sim, cada episódio, né, traz ali uma coisa diferente que de repente vai se conectar com uma ou com outra mulher. E o seu, com certeza, não vai ser diferente. Né? Eu acredito que aqui vão ter mulheres assistindo e que vão se inspirar na sua história, que de repente estão passando por alguma questão que você já passou. E a ideia é essa, a gente estar aqui como um farol, né? Eu digo muito que a gente está se colocando a serviço de Deus para iluminar a vida de quem está do outro lado, porque uma palavra, eu mesma já fui muito ajudada por alguma palavra, né? Por algum livro que eu li ou alguma palestra que eu assisti. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo bem legal, conhecer mais da sua história, a história da sua empresa e ajudar a impactar mais vidas. Certo. Então, respondendo à sua pergunta, eu vou falar um pouco da minha história. Eu sou de Pedro II, eu nasci lá. Eu vim morar em Teresina com 15 anos para estudar. Estudei em escolas de freiras. E lá conheci meu marido, que virou meu parceiro de vida, meu parceiro de negócios. São mais de 25 anos juntos. E no decorrer dos anos, ele se formou em medicina, eu em psicologia, e cada um foi trilhar a sua profissão. Sim. E quando eu comecei a trabalhar na área de psicologia, começou aquela insatisfação. Você trabalhava mesmo atendendo, fazendo terapias? Eu trabalhei tanto na área social como em clínica. E eu estava insatisfeita profissionalmente e insatisfeita financeiramente. Sei. E eu sempre falo que a insatisfação é o que move a gente, né? Sem insatisfação, a gente fica parado, esperando tudo acontecer. Sim. Foi onde nós sentamos para conversar e decidimos montar e ir atrás do nosso primeiro negócio.
Sei. Que a gente só sabia que seria da área de saúde. Não tínhamos porque os ideia dois, do né? que queríamos colocar. Sei. Deixa eu te perguntar. Porque também pode ter aqui alguém, alguma menina até jovem, ou uma mulher mais madura que escolheu uma carreira e que está insatisfeita, mas fica com aquela história, não, mas foram tantos anos de estudo, né? Foram tantos anos de peleja aqui, agora eu não vou largar tudo. Então, o que você diria para essa pessoa que está? Como foi esse processo para você? Porque eu imagino que, como uma psicóloga, né? Que, enfim, está ali ajudando outras pessoas também, escutando. Mas o que aconteceu? Ou foi porque você era muito jovem e não sabia nem o que era psicologia? Porque, para mim, aconteceu assim. O meu primeiro curso foi Ciências Contábeis. Eu não sabia nem o que era, o que o contador fazia. Eu era muito nova e fiz porque morava em Parnaíba, porque os outros cursos que tinha também não me chamavam muita atenção. E aí, influenciada por duas primas, que já eram dessa área, eu escolhi essa área. Só que aí fui levando o curso, mas eu não me identificava com o curso de jeito nenhum. Não me dava brilho no olho. Eu estudava, tirava as notas, mas não era aquilo que eu queria, né? E aí, um certo tempo, eu, enfim, por coisas mesmo do destino, eu perdi o curso, porque eu tive que voltar. Eu morava em Brasília. E aí, eu vim para cá montar uma empresa e não dava para trancar, sabe? Já estava no final do curso e fui jubilada. Mas não fiquei triste, porque não era aquilo que eu queria. E, em seguida, fiz administração. Então, no meu caso, eu entendo que foi imaturidade, né? Falta de conhecimento mesmo da área que me fez escolher esse primeiro curso. No seu caso, o que fez? Se desencantou? Aconteceu alguma coisa? Então, eu comecei a fazer um curso de economia na Federal. Logo depois, eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular para psicologia. E eu resolvi abandonar a economia e fazer psicologia. E psicologia é um curso apaixonante. E eu acho que hoje me dá muito embasamento para mim trabalhar nas minhas empresas. Principalmente porque eu realizei muitos estágios na área organizacional. Legal. E hoje não sou administradora. Na época, cogitei essa hipótese, mas não era um curso muito conhecido, fiquei na dúvida, não segui a carreira de administração. E exatamente hoje, não sou administradora, mas trabalho administrando minhas empresas, mas sou administradora. De alguma forma administra, né? E nunca é tempo para a gente voltar atrás e recomeçar no que a gente realmente quer. Porque eu poderia ter ficado, mas fiz 5 anos e agora... Mas, assim, se você não está satisfeito, você tem que parar... Ter coragem, né? Ter coragem e mudar seu caminho, mudar sua rota para o local certo. Sim. Até porque a gente, por mais que a gente viva, sei lá, até 100 anos ou mais, ainda é curta a vida, né? Para que a gente viva e trabalhe, a gente passa a maior parte do tempo trabalhar em algo que não faz sentido, que a gente não está ali 100%, vamos dizer, né? Envolvida com aquilo ali. Trabalhar no que a gente não gosta é um fardo que a gente carrega. Sim. Hoje, graças a Deus, eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada por estar nas minhas empresas. Eu não sou aquela pessoa que... eu não vejo o tempo passar quando eu estou nas minhas empresas. Se eu estiver lá e eu tiver que trabalhar, que resolver, passou a hora do almoço, mas eu estou lá. E isso me dá muito prazer. Porque, para mim, não é trabalho. E tudo que a gente faz com amor, eu acho que a gente é recompensado. Com certeza. E por falar em empresa, a gente falou em muitas horas aqui, empresa. E vamos colocar, então, a logomarca aí da empresa dela, né? Para que as pessoas conheçam que empresa é essa, do que se trata. Então, você estava comentando que conversou com o seu esposo. Sim. Que não estava feliz e vocês teriam que montar um negócio, né? Vocês decidiram montar um negócio na área da saúde. E aí, a partir daí, como é que foi o processo? Então, a gente resolveu viajar para São Paulo e para Curitiba, que são as maiores cidades empreendedoras do Brasil. Participamos de feiras em busca de algo que não tivesse em Teresina. Sim. E lá nós conhecemos a empresa, lá em Curitiba, nós conhecemos a empresa Medprev. Foi onde, em 2013, eu montei o meu primeiro negócio, a minha primeira empresa aqui em Teresina,
Passando alguns anos, já veio a unidade de Parnaíba, depois uma unidade totalmente online. E junto a isso, fomos montando clínicas, estacionamento, empresas que se somavam, Sim. certo? E estamos até hoje na área de saúde. Pretendemos continuar na área de saúde, porque é nossa grande satisfação trabalhar com o público que a gente trabalha hoje e continuar nessa jornada. E é um setor bastante desafiador, né? Essa área da saúde, enfim, eu acredito que eu não sei qual é o sistema, você pode até explicar como é que funciona, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente aqui, como é que ela tem acesso à sua empresa, que tipo de serviço você oferece. E eu acredito, né, assim, não cheguei a lhe perguntar sobre isso, mas vocês têm também ligação com médicos ou é só diretamente com clínicas Sim. que vocês trabalham? A Medprev é uma empresa especializada em agendamento e encaminhamento de serviços, de consultas, exames e cirurgias. Então, o paciente que nos procura, ele vai chegar até nós, atrás de uma especialidade médica, uma consulta, um determinado exame, nós vamos encaminhar ele, agendar e encaminhar ele para as clínicas. Certo. Então, ele já chega direto lá para fazer o exame ou a consulta. Exatamente. Nada é feito na nossa unidade. Tudo é feito nas clínicas dos parceiros. Vocês são só a parte, vamos dizer, burocrática da coisa, né? Vocês organizam tudo para a pessoa ir para lá. Exatamente. Então, ele liga para a Medprev. Ele liga, ou então ele vai à nossa unidade e a gente faz todo esse encaminhamento para a clínica que ele desejar. Entendo. Aqui em Teresina, ela fica no centro, a Medprev? Aqui em Teresina fica na Rua Coelho de Resende, 660, ali no Polo de Saúde. E aí nós tem vamos em Parnaíba, ter uma unidade, né? no centro de Parnaíba, e nós vamos ter uma unidade totalmente online, onde o meu paciente ele não precisa ir até a unidade para ele comprar uma consulta ou um exame. Ele liga ou ele pelo chat, pelo WhatsApp, ele faz essa compra, recebe a guia no celular dele e já vai direto para a clínica realizar o procedimento. Bem prático, né? Muito prático. Hoje em dia também o WhatsApp ajudou muito, né? Assim, Sim, bastante. A acessibilidade. Às vezes a pessoa está no outro local, ou está até trabalhando, não pode ir naquela hora. E aí já faz isso, né? Já conversa, já pega o documento. E aí entra também até essa questão da adaptação. Eu acredito que quando vocês montaram a empresa, você disse que foi há quantos anos atrás? 2013, há 11 anos. Há 11 anos atrás. Não estava tão, assim, esse boom das tecnologias, né? Não. E aí vocês também tiveram que se adequar, né? Como é que é esse processo dentro da empresa? Como é que você trabalha a questão dos treinamentos, né? Até da seleção da equipe. Fala um pouco pra gente. Então, assim, quando tudo começou, a gente começou com 2 funcionárias. Eu, como a responsável pela empresa, eu fazia tudo. Eu era responsável pela administração, eu era responsável por selecionar, eu era responsável por treinar minhas funcionárias e eu era responsável por coordenar a equipe e fazer tudo acontecer. Então, com o passar dos anos, os funcionários foram aumentando, a gente mudou de sede, fomos expandindo a empresa. Então, hoje nós temos um setor responsável por fazer por essa né? parte. A gente teve que criar vários setores, porque realmente eu não dava mais conta. Hoje, se juntar nossas 3 unidades, nós vamos ter quase 40 funcionários, mais de 35 funcionários. E estamos à disposição da clientela que chega até a gente. São pessoas de classe média, classe baixa, são pessoas que não tem plano de saúde. Geralmente, nosso público, ele não tem plano de saúde. Ele não tem como pagar todo o tratamento dele particular. E muitas vezes ele está na fila do SUS, mas ele não consegue com agilidade a consulta ou o procedimento que ele precisa. Então, ele vem até a gente e a gente, com valores acessíveis, a gente consegue resolver essa dor desse cliente, que é um paciente, né? Certo. Inclusive, a gente vai deixar o QR Code, né, para a pessoa apontar a câmera do celular e no QR Code e já ir direto lá. O QR Code dá para o Instagram, é isso? Ou é para o celular da empresa? Para o Instagram, né? E lá tem todas as outras informações. Então, é bem interessante assim, esse teu serviço, porque realmente a gente escuta muita história difícil, né? De pessoas, às vezes, que estão na fila esperando... Do SUS, no caso. Sim. Esperando uma vaga para um exame. Às vezes a pessoa está com um câncer. Mas
não consegue, né? Não consegue ali aquela consulta ou aquele exame. E é uma forma mais acessível, né? Eu acredito que, com certeza, o valor dessa consulta e desse exame, ele fica bem mais acessível do que se ela for lá numa clínica e pagar particular. Com certeza. A gente fecha parceria com as clínicas, que nós chamamos de clínicas parceiras, e essa clínica, ela dispõe uma tabela abaixo do particular dela, justamente para a gente atingir esse público que muitas vezes nunca entrou nessa clínica, porque é uma clínica renomada, é uma clínica muito conhecida, e muitas vezes essa pessoa está lá no bairro dela, está na fila do postinho, e a gente tenta levar esse público de classe média, classe baixa, que realmente não tem condição para as melhores clínicas de Teresina. Sim. E vocês, qual é o principal canal que vocês utilizam para hoje? Hoje eu acredito que seja o Instagram, né? Mas assim, lá no início, como era essa chegada da empresa Medprev até o seu cliente? Há 11 anos atrás, o que reinava nas redes sociais era o Face, né? O Facebook. Não era nem tanto o Instagram, mas assim, a gente conseguia definir exatamente onde nosso público estava, e a gente trabalhava muito com propaganda de rádio. Depois a gente passou a trabalhar com propaganda de TV em programas que era direcionado a alcançar o público que a gente almejava. Sim. E a gente conseguia atrair exatamente esse público, porque muitos, a gente fazendo uma pesquisa assim no nosso sistema, são pessoas que, como eu falei antes, nunca que não tinham acesso, né? não tinham acesso à saúde de forma particular, com valores reduzidos, e nunca passaram na porta de uma clínica. De uma clínica grande, uma clínica boa de Teresina, as clínicas conhecidas. Então, assim, a gente conseguiu ganhar, digamos assim... aproximar, né, essas pessoas. A aprovação dessas pessoas, porque hoje nós temos mais de 360 mil usuários. É muita gente. Um número muito expressivo. Eu não vou comparar a Teresina, porque a gente tem usuários do Pará, do Maranhão, do Ceará, Timon, temos muitos usuários de Timon. Mas a gente conseguiu a aprovação desse público. Legal. E esse público, às vezes, eu fico assim... tem uma pessoa do Pará que vem para comprar os exames, já ligou que vem para comprar todos os exames aqui, para fazer os exames nos médicos de Teresina, nas clínicas de Teresina. Então, assim, é uma satisfação muito grande da gente ser reconhecida pelo público, que é o público que nos sustenta. Que vocês atendem, né? É o público que nós atendemos. E aí, agora, recentemente, você recebeu esse prêmio, né? Mulher Sebrae 2024. Como é que foi para você... tá entre essas mulheres empreendedoras, né? Ser, vamos dizer, selecionada, né? Para participar do prêmio e ganhar a premiação depois de 13 anos, né? 13 anos de negócio. 11 anos de negócio. 11 anos. A gente sabe, como empreendedora, que empreender não é fácil, né? É uma coisa muito desafiadora. Por mais que você se prepare, por mais que você estude o mercado, por mais que você entenda de pessoas, né? De seleção, de treinamento... mas todo dia tem uma novidade, né? Quando não é do lado do cliente, é do lado do fornecedor, é do lado do funcionário que está lá, do colaborador. Então, eu acredito que um momento desse, quando, né, no seu caso, receber uma premiação dessa, dá aquele gás, né, a mais, dá aquele up, assim, para dizer, vale a pena, vamos continuar, as pessoas estão valorizando, né? A gente olha para trás também, vê a trajetória, o que já construiu. Eu acredito que tenha sido bem gratificante para você e seu esposo, não é isso? O prêmio Mulher Sebrae, Mulher de Negócio Sebrae, foram inscritas mais de 3 mil mulheres no Brasil todo. No Piauí foram 231 mulheres empresárias, empreendedoras. E eu fui para a segunda fase, fiquei entre as 10, né? Teve mais uma etapa lá e eu fiquei entre as 5 para receber o prêmio lá no centro de... Sim, no inclusive centro a gente tem fotos. Vamos mostrar as fotos aí. E das 5 foram premiadas apenas 3. Então, eu fiquei entre as 3 premiadas. E, para mim, é um reconhecimento de anos e anos de trabalho. Sim. É um trabalho nos bastidores... A Luísa Helena Trajano, né? Com a Luísa Helena, que foi muito delicada comigo, me abraçou, me falou palavras, me falou inúmeras palavras de motivação. E ela que é um exemplo, ela né? É um exemplo de empreendedora, líder.
Muito simpática mesmo. Eu até tive também pela tarde, né? Numa Sim, palestra eu estava com ela. também na palestra da tarde. Lá do Sebrae. Que foi fechada para algumas mulheres. Muito bom. Parabéns aí por essa conquista. Tem mais foto aí, meninos? Tem sim. Aqui você era antes, né? Sim, antes. aí a gente estava na expectativa. Esse que está do seu lado é o meu é marido, o seu esposo. Luiz Eliotério. Hoje ele trabalha na parte, vamos dizer, burocrática ou ele continua atendendo como médico? O meu marido é médico, mas ele hoje abdicou de uma parte da medicina para estar me ajudando cuidando das empresas, né? nas empresas. Virou um médico empresário, né? Virou um médico empresário. Isso. E aqui a gente tem também umas imagens que você trouxe de treinamentos, né? Alguma coisa assim na empresa? Treinamentos, reunião com os funcionários. A gente é muito preocupado em treinar nossos funcionários, em fortalecer nossa cultura, passar a nossa missão, visão, valores, porque quando eles entendem a nossa missão, visão e principalmente os valores, a gente cria uma cultura forte. Sim. Até na hora de uma seleção, a gente tem que tentar selecionar o mais parecido possível com os nossos valores, porque esses vão ser os melhores funcionários, vão ser os que vão gostar de trabalhar no que estão fazendo. Que vão entender, né? Por que estão ali. Entender o propósito, sim. Porque a gente sempre precisa, né, reforçar isso. Por que você está aqui? Por que você, no caso da pessoa da limpeza, por que você precisa fazer seu trabalho bem feito, né? Uhum. Olha, que a gente quer... Eu digo isso, assim, estou falando aqui da nossa empresa também, para que a pessoa entenda que ele não está só varrendo ali o chão, que ele não está só imprimindo uma folha de papel, que ele tem algo como é que eu posso dizer? A oferecer. Então, vamos lá. Falando mais um pouco dessa história da tua empresa, já a gente entra nessa parte mais pessoal, para você, assim, como mulher empresária, empreendedora, que não era antes, pelo que eu entendi, né? Não era só a psicóloga que atendia as pessoas. Então, o que foi mais desafiador de toda essa jornada até aqui para você? É a parte, vamos dizer, de lidar com as pessoas, de formar as equipes, é a parte de processos, é a parte financeira. O que para você é mais desafiador? Qual foi o maior aprendizado? Qual foi o maior erro, se teve? Uhum. Né? Porque a gente sempre erra, né? A gente nunca acerta 100%. Até para ajudar, por exemplo, alguém que esteja do outro lado, querendo empreender, iniciar um negócio, ou que já esteja dentro desse negócio. Mas sempre é bom a gente escutar alguém que já tem uma caminhada, né? Sim, sim. Sem dúvida, a maior dificuldade que eu acho que do início até hoje é em relação a pessoas, contratar pessoas. Nós estamos com uma geração hoje que ela pensa totalmente diferente da minha geração. Essa geração mais nova, ela dá importância a algumas questões que a nossa geração não dá. Uhum. E isso dificulta o processo, por quê? Porque muitos, eles estão muito preocupados com o prazer imediato. São mais imediatistas, são muito imediatistas. E até para selecionar... alguns anos atrás, a seleção era mais fácil do que agora. Sim. Porque hoje também tem muita distração e também tem muitas outras oportunidades, que eu digo muito, o online mesmo, a tecnologia. E, às vezes, a gente fica, como cliente, né? A gente fica carente de conversar com a pessoa. Sim. Né? Hoje em dia, até para ganhar agilidade, às vezes os atendimentos do WhatsApp, né, são mais automatizados. E aí, esse pessoal mais jovem, eles gostam muito da coisa automatizada, da tecnologia, ou então sonha muito, tipo, eu quero algo maravilhoso. Só que para a gente alcançar aquele algo maravilhoso, a gente tem que passar por uns processos, Sim. algumas coisas que não são tão legais assim. Sim. E a nova geração parece que não entende muito sobre isso, né? Eu acho que a gente... Enfim, novos tempos e tudo. E eu acredito que, como empreendedor, o maior desafio é a gente realmente conciliar essas diferentes visões de vida. Uhum. Porque
O mais jovem, ele é muito acelerado e ele gosta de algumas coisas e sabe muito bem algumas coisas, principalmente relacionadas à tecnologia, que a nossa geração não sabe tanto. Não sabe. Só que é interessante também equilibrar, né, que o mais velho, ele passe um pouco dessa sabedoria de vida, o direcionamento, para ter esse equilíbrio. E realmente é um desafio das empresas, eu escuto muito isso de vários empresários, é de fazer esse match aí, né, de conseguir com que as pessoas mais jovens consigam trabalhar vendo propósito, gostando do que estão fazendo, tendo, como é que eu posso falar? Mais paciência para que as coisas aconteçam, né? Sim. Porque às vezes não demora muito. Eu não gostei disso aqui, aí eu já vou me embora, eu vou para outro lugar, não é bem isso? assim. O que eu vejo? Tudo na vida da gente, a gente precisa viver um processo para a gente chegar exatamente aonde a gente deseja chegar. Mas as pessoas querem os atalhos. E não é só na vida profissional. Às vezes em relacionamento, a vida, né? Em relacionamento, a vida pessoal. Às vezes a pessoa não está com o corpo legal, mas ela não quer passar por um processo de uma dieta, de uma academia, de treinar todos os dias. Quer fazer logo uma cirurgia para resolver. Então, assim, eu vejo esse imediatismo, esses atalhos. As pessoas o tempo todo querendo pegar atalhos em todas as áreas da vida da gente. E reflete, de certa forma, na vida profissional. Né? A minha empresa ela tem uma política de contratar estagiários. Sim. E esses estagiários, eles vão ser efetivados caso queiram, quando terminar o estágio. Mas a gente percebe a dificuldade que está por conta dessas questões que a gente acabou de falar. São pessoas que têm, elas colocam condição para trabalhar na empresa. Não eu quero trabalhar na empresa, me contrate, né? Eu quero aprender, eu quero evoluir. Não, elas têm condição, como é o ambiente da empresa, qual o valor da bolsa. É uma série de questões. Você que é contratada, né? A gente se surpreende, que a gente se surpreende. A gente fazendo uma entrevista, tem hora que a gente está sendo entrevistado. Se não souber conduzir, a gente está sendo entrevistado. Porque eles realmente têm essa exigência. Então, a gente buscar se adaptar de alguma forma, porque a gente precisa de pessoas, Sim, né? Precisamos de pessoas. E o grande desafio, eu acredito, é esse. É realmente fazer com que aquelas pessoas entendam o propósito, o porquê, né? E tornar aquilo ali atrativo para eles também. A gente tem outros tipos de negócio e que são negócios bem agressivos com relação à meta e tal, né? Porque vem da multinacional. E eu fico impressionada, assim, que ainda, graças a Deus, agora eu passei uns dias sem ir lá. Quando eu fui, porque era no Maranhão, eu vi muitos jovens lá, né? Muitos. E aí, eu sempre, quando eles estão lá, que eu tenho a oportunidade, eu converso com eles e explico, olha, aproveitem para aprender. Porque nada melhor do que você estar num lugar que você tenha condição de aprender, mesmo que você não fique o resto da sua vida ali, mas aproveitar aquele tempo, né? Aquele tempo que está ali para aprender, se desenvolver. Todo mundo tem algo para aprender, né? Tem que ter também essa paciência de que não é de uma hora para outra, mas que é desafiador, muito. E os mais velhos, né? Vamos dizer, as pessoas que estão mais experientes aí, dentro das empresas também, eu vejo que eles também têm as dificuldades de se adaptar ao novo jeito de trabalhar. Sim. Não é? A aprender, né? A querer aprender. Nós temos aí, de um lado, as pessoas novas, né? Que realmente estão querendo pegar esses atalhos. E eu lembro até da minha época de faculdade, que eu pedia para os meus professores, me arranje um estágio. Eu não queria nem dinheiro, eu queria estagiar, eu queria aprender. E hoje, um estagiário chega na entrevista final, que é feita por mim, depois que foi escolhido pelo RH. Eu já peguei estagiários que, na entrevista final, disse para mim assim, eu esqueci de perguntar se a empresa trabalha com metas. Aí a gente disse, sim, não, pois eu não trabalho com metas, porque eu preservo a minha saúde mental. E eu fiquei até surpresa com isso, mas, assim, é esse o novo perfil. Aí, do outro lado, nós temos um público
que já está mais avançado no mercado e que não quer voltar para... Não é nem voltar para a sala de aula, mas fazer cursos, se aperfeiçoar, se reciclar, se adaptar ao novo mercado. Ao novo jeito de trabalhar. Aí a empresa, muitas vezes, não consegue se manter no mercado por conta disso. E a gente viu muito isso na feira do Sebrae agora, né? Os palestrantes falando que é muito importante o empresário parar para fazer cursos, para aprender, porque senão ele não se sustenta no mercado. Verdade. A gente tem 30 anos, né, de empresa, de Ambev. E eu me lembro que desde o início a gente sempre estuda, vai para os eventos e busca conhecimento lá e cá. E mesmo assim é difícil. Agora imagina aquele empresário que abriu a empresa e acha que não tem nada para aprender, manda só os funcionários. Sim. E aí fica muito destoante, né? Porque aí o funcionário chega com a cabeça cheia de coisa, de novidade às vezes, e o dono ali, o presidente da empresa, enfim, não acompanha. Então, realmente, hoje, independente da idade, independente do tempo de experiência que a pessoa tenha, precisa estar sempre buscando se renovar, se adaptar. Eu, pelo menos, eu me desafio todo dia a aprender uma coisa nova. Quando eu não sei, eu vou atrás do novinho aqui, né, para me ensinar. Me ensine aqui, eu quero aprender. Porque senão a gente não faz parte do mundo, né? O mundo é tecnológico. O próprio podcast hoje, as empresas... Eu fui agora há pouco tempo num evento em São Paulo, e o que mais foi dito lá, as empresas, os profissionais médicos, advogados, dentistas, seja de que área for, né? E a própria empresa, tem muitas empresas que estão fazendo podcast para a empresa, entendeu? Tipo, eu quero falar sobre determinado assunto, chama os próprios colaboradores para conversar, chama cliente. Então, eu achei muito legal, porque é uma outra forma, né, de você levar conhecimento ou até motivação para dentro da empresa. Essa coisa eu estava conversando agora há pouco, que eu estou fazendo o Duolingo. Não sei se você conhece, é um aplicativo de línguas, né? Tem todo tipo de língua, inglês, francês e tal. E aí eu comecei no inglês. E tô que nem menino, sabe? Todo dia eu tenho que fazer um monte de coisa, porque é uma competição. A gente fica com um ranking. Sim. E aí, como eu sou muito competitiva, eu não gosto de perder. Aí eu fico lá em primeiro lugar. Quando eu durmo no primeiro lugar, acordo de manhã, não tá mais no primeiro lugar. Alguém passou na frente. Aí a gente vai lá. Então, assim, como empresa também, é importante a gente estar criando, né, mecanismos, maneiras diferentes de estar fazendo com que as pessoas se mexam, de estar fazendo com que as pessoas queiram aprender, queiram se desenvolver, porque não tem outro jeito, né? Tem que acontecer, a gente precisa das pessoas. E essas pessoas também precisam entender que é importante estar dentro, viver uma experiência ali, e que a vida não é um mar de rosa. Né? Então, assim, todo empresário raiz, vamos dizer assim, né, que começou um tempo atrás, sabe? E hoje, gente, até na internet, esse povo que trabalha na internet, que faz vídeo, eles trabalham feito uns condenados. Aí eles vendem aquela coisa, eu ganhei dinheiro glamour, da noite pro dia, só o glamour. Por exemplo, esse podcast, para ele acontecer, os meninos chegaram aqui cedo para arrumar tudo, para organizar, tem um monte de detalhe, né? A gente conversou antes, né? Dias antes, a gente conversou no online para entender. Então, assim, nada cai do céu. E a gente tem que explicar, né? As pessoas têm que entender que aquilo que está ali no Instagram, seja lá onde for, é só um recorte da vida real. E que, para a gente ter resultado, a gente tem que trabalhar. Sim. Né? A gente tem que correr atrás. E, assim, hoje a facilidade para aprender está muito grande. Sim. Por exemplo, eu participo de mentorias, que são mentorias de São Paulo, mas eu não preciso me deslocar para São Paulo. Exatamente. Eu faço mentorias online, meu marido, a gente faz mentorias aqui em Teresina, que elas trazem os profissionais de São Paulo. Sim. E nossos funcionários, eles podem também participar dessas mentorias, porque é liberada as aulas para eles, mas, assim, a gente vê a dificuldade em querer assistir uma aula. A gente está querendo expandir a consciência, mas muitos não aceitam. Tem aquela mentalidade de trabalhar e receber o salário no final do mês. E olhe que na internet só o que tem é curso gratuito. Tem muitos. Eu falo muito assim, olha, se eu tivesse tempo, gente, eu faria tantos cursos, mas eu tenho que priorizar o que eu preciso. Eu leio muito, eu faço muitos cursos com meu marido, justamente porque
não somos formados em administração, empreendemos, somos Sim. empresários, a gente precisa estar atualizado e saber como lidar com o nosso público, nossos parceiros e os nossos funcionários. E né, mesmo quem é formado, né, você falou aí, eu sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão empresarial, mas tudo muda o tempo todo muda, ainda no mundo, precisa né? se reciclar, então, né? tem que estar toda hora aprendendo. O curso de administração, na época que eu fiz, e eu não sei como é que está hoje, mas eu mesma reclamava, porque na época eu já tinha empresa. Então, eu já era casada, porque foi meu segundo curso. Eu chegava na faculdade e eu dizia para coordenadores, eu dizia, olha, os meninos lá, os novinhos, né, sem querer assistir aula, eu disse, olha, eu não vim para cá para brincar, não. Se eu estou aqui para aprender, eu quero aprender. Aí, quando o professor estava lá enrolando sem querer dar aula, eu reclamava. Porque eu tinha essa vontade de aprender, né? Para levar para dentro da minha empresa. Inclusive, tudo que eu ia aprendendo, eu levava lá para dentro da empresa. Mas eu também levava muita coisa do que eu já estava vivendo para a sala de aula. Porque o curso de administração, ele é muito teórico. Eu acho isso um erro das faculdades, né? Porque tinha que colocar lá o professor teórico, mas tinha que colocar o gerente, o vendedor, sei lá, o empresário, para ir lá dar outras aulas complementares. Porque uma coisa é você ler no livro, outra coisa é o dia a dia, né? Quando você fala, por exemplo, em gestão de pessoas, em fazer uma seleção, perfil comportamental e tudo mais que a gente estuda, né? Sim. É muito bonito ali no livro. Aí você vai botar na prática. Você tem que fazer ajustes, né? Você tem que colocar ali a sua visão, a maneira... Isso funcionou naquela empresa, mas não vai funcionar aqui. Então, assim, o curso de administração, no meu ponto de vista, não sei se melhorou, né? Porque já faz um tempo que eu fiz. Ele precisaria muito melhorar nesse aspecto de trazer profissionais mesmo da área para complementar a parte teórica, porque a maioria dos professores é muito teórica. Nunca entrou... Eu tive professor meu que foi visitar a empresa na época e pediu emprego na nossa empresa. Queria trabalhar, porque achou bonito, né? Porque lá é Ambev e tal, muito processo, muita coisa. Eles queriam trabalhar por um tempo lá, só para vivenciar aquilo. Aí eu disse, não, mas não tem condição, a gente não tem vaga aqui para você e tal. Mas para você ver a carência que é. Aí sai, às vezes, o estudante, né? Muito sem preparo. Por isso, tão importante o estágio. Sim, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma gerente comercial que ela entrou como estagiária. Então, ela foi de estagiária para vendedora, supervisora, gerente de vendas e hoje ela é gerente comercial. Mas ela quis aproveitar todo esse, vamos dizer, esse caminho aí, né? E o que a empresa ofereceu para ela aprender. Então, é o dia a dia mesmo, né? O corpo a corpo que faz a gente evoluir também como empresário. Mas voltando aqui para o seu dia a dia de empresária. Aqui em Teresina, você tem outros empresários, outras empresas na mesma linha da sua? Vocês se encontram para conversar ou não tem? E se tem, qual é o diferencial da sua empresa em relação às outras? Certo. Como eu falei, a minha empresa a gente montou em 2013. Nós fomos pioneiros na área privada nesse modelo de negócio. Era um negócio que já existia no Brasil todo, mas não tinha chegado ao Piauí, a Teresina, na área privada. E de lá para cá, foram surgindo outras empresas na mesma área que a nossa. É uma área bastante importante, porque essa questão de você ajudar uma parcela da população, prestar um serviço importante para uma parcela da população que muitas vezes está marginalizada, sem o acesso à saúde. E, assim, eu sempre falo para os meus funcionários, colaboradores, que a gente não vende serviço, a gente vende saúde. E, ao vender saúde, a gente vai proporcionar bem-estar, qualidade de vida, paz. Porque, assim, sem saúde a gente não faz nada. A gente não é nada. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se você não tiver saúde, você não faz nada. Então, essa importância que a gente tenta passar, né, para os nossos colaboradores, para quem trabalha na área. E nessa questão da liderança, como é que você exerce, né, a sua liderança dentro da empresa, o seu esposo também? Como é que você se vê como líder? Você é aquela líder
que é mais próxima das pessoas, que consegue conversar, porque até pelo Sim. perfil de cada um, né? Existe aqueles que são mais quietinhos ali na deles, aqueles que são mais falantes, aqueles que gostam de saber da vida do funcionário, do colaborador. Como é você enquanto líder e o que você acredita que é importante no exercício da liderança? Certo. Então, assim, na nossa empresa, hoje, nós temos nossas tarefas muito bem definidas, eu e meu marido. Meu marido, até pouco tempo, ele se dedicava totalmente à medicina e ele foi deixando a medicina de lado para se dedicar às empresas. Então, assim, a gente trabalha muito tranquilo por conta dessa definição de papéis. Não que a gente concorde com tudo, Sim. mas sempre que a gente discorda, prevalece a opinião de quem vai trazer o melhor para a empresa. Sim, olha o objetivo da empresa, né? Sim, a gente vai sempre colocar na frente o objetivo da empresa. Eu sou uma pessoa, eu fazendo muitos cursos e analisando meu perfil comportamental e a minha personalidade, eu sou uma pessoa totalmente dominante e conforme. Sim. E eu lido com as pessoas, mas eu gosto da parte administrativa, Sim. da parte do faturamento em si. O meu marido já gosta muito das reuniões, das conversas com os funcionários. Entendi. Então, assim, um ajuda o outro. Que bom. Né? Mas, assim, sempre eu estou sentando com algum funcionário para pontuar uma coisa que não está legal. Eu não sou aquela pessoa aquela profissional de guardar. Viu uma coisa errada, guarda aí para a reunião no final do mês. Não. Eu já ajo de imediato e, lógico, com bastante respeito. Sim. E para a gente conseguir alcançar o objetivo daquela pessoa e ela entender como é que ela tem que fazer o serviço dela. Entendi. E a questão de processo, já que você disse que é conforme. Você gosta, como é essa parte de processo na sua empresa? Até porque a gente sabe o tanto que é importante ter processos bem definidos, até para o bem da empresa, né? Sim. Porque, às vezes, você, quando não tem processos definidos, você tem uma pessoa maravilhosa trabalhando com você, que domina tudo, que sabe tudo. De repente, essa pessoa sai da empresa, ou, sei lá, aconteceu alguma coisa, tem que se afastar. E aí, fica aquele caos, né? Já aconteceu assim nas nossas empresas, por isso que eu digo isso. E no caso, como é que você trabalha isso lá dentro? Você... enfim, orienta, tem alguma assessoria, já está tudo muito bem desenhado, de repente, o gerente financeiro foi embora, né? Tem alguém que está, questão de sucessão também, né? Tem alguém já que está sendo preparado. Então, assim, ao longo dos anos, a gente não sabe de tudo. Sim. Ao longo dos anos, a gente vai aprendendo, né? Errando, sim, aí vai aprendendo a fazer o certo. Então, assim, nós já tivemos realmente situações que só tinha um funcionário naquele cargo e se aquele funcionário faltasse, acontecesse alguma coisa com ele, nós ficaríamos em maus lençóis. Sim. Porque ele dominava toda a técnica. Mas aí a gente começou a contratar consultorias que foram realmente desenhando cada cargo. Hoje, a gente tem tudo desenhado. Então, o que eu procuro fazer? Uma função nunca vai ser somente de uma pessoa. Eu sempre tenho outra pessoa treinada para aquela função. Porque se tira férias, se acontece alguma coisa ou talvez sai da empresa, a gente já tem aquela outra que domina totalmente. Sim, é então, importante. Nós temos essa preocupação em ter os processos definidos. A gente tem sempre consultoria, a gente contrata consultorias para estar o tempo todo acompanhando nossos funcionários, principalmente as lideranças, porque as lideranças são muito importantes para os processos acontecerem. Com certeza. Porque muitas vezes você tem todo o processo desenhado, você apresenta o processo para os funcionários e para os líderes, e depois de algum tempo eu vejo, e por que estão fazendo isso dessa forma? O processo não é esse. Então, eu vou atrás da líder, da coordenadora, e a coordenadora foi mudando, ou foi deixando o funcionário se adaptar ao jeito dele. Então, assim, a gente tem eu tenho uma cobrança muito grande em relação a isso, que se cumpra os processos. É importante. Eu queria te pedir licença rapidinho aqui, só para eu falar aqui dos nossos, nas empresas parceiras aqui do podcast. Quem é que está aí no comando? É o Vitor?
Salão Unique, né? Salão Unique é um salão que está com a gente há um tempo aqui, é de uma mulher, uma empresária também, né? E que, enfim, batalhadora como nós aqui. Sim. E ele apoia, né, o nosso podcast. Quem quiser marcar aí seu horário no Salão Unique, é só passar a câmera do seu celular no QR Code que vai aparecer na tela. Falar da Uneli também, que é uma empresa parceira nossa, que também, de vez em quando, eu venho aqui com alguns looks da Uneli, ela apoia aqui o nosso podcast. O QR Code também que vai aparecer na tela dá acesso aí ao Instagram da Uneli. Agradecer aqui. Tem mais alguma, pessoal? Posto Full, né, que é uma empresa que está com a gente desde o início também, que tem unidades aqui em Teresina e no Maranhão. E eu não sei se vocês conseguiram colocar aqui a logomarca da Medprev, que está aqui com a gente hoje. Está com QR Code na tela. Está com QR Code na tela, né? Então, gente, é isso. Agradecer a todos e dizer que, graças a vocês, o podcast acontece, né? Porque, como a gente estava falando em empresa, tudo tem um custo, né? E para a gente montar um negócio desse aqui, botar tudo no ar, existe o custo. Eu aproveito nesse momento também para convidar vocês a votarem aí no Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. A nossa convidada acabou de ganhar um prêmio no Sebrae, né? E a gente está aqui concorrendo também aos melhores podcasts do Brasil. Então, é só você também colocar aí a câmera do seu celular no QR Code e votar, né? Pode votar todo dia, até o dia 23 de novembro, para que a gente consiga estar aí entre os melhores podcasts do Brasil. O Elas Têm Poder vai fazer 2 anos agora em dezembro. E a gente fica super feliz porque a gente já está com, acho que mais de 90 e tantos episódios, né? Então, é isso. Agradecer aí a todos e vamos voltar para a nossa conversa. Zayla, e dentro de tudo isso que a gente vem conversando, a gente sabe que somos seres humanos, né? Com, enfim, com sentimentos, com emoções. E toda essa jornada empreendedora, ela é muito desafiadora. E por muitos momentos, a gente até pensa em desistir. Assim, tem aquele dia que você não está bem, né? Ou então aconteceu alguma coisa com um colaborador ou com um cliente. Teve algum momento aqui dessa jornada que para você foi desafiador ou que você vivenciou algo que transformou, virou uma chave na sua cabeça, que você mudou a maneira de perceber as coisas, até de lidar com as pessoas dentro da empresa? Você viveu alguma coisa parecida assim? Sim, com certeza. Analisando assim toda a minha vida, minha grande virada de chave foi conhecer realmente Jesus da forma que eu conheço hoje. Sim. Eu sempre fui uma pessoa... Eu fui a vida inteira católica. Há 5 anos eu e minha família nos convertemos. Mas hoje eu conheço um Deus diferente do que eu conhecia. Hoje minha fé é diferente. Sim. Então, assim... E é incrível como acontece algo dentro da gente que é inexplicável. Por mais que eu tente explicar, eu não vou conseguir dimensionar o poder de Deus na vida de uma pessoa. Antes eu era uma... Isso teve grande repercussão na minha vida profissional. Sim. Embora eu já fosse... Eu me considerava uma mulher realizada profissionalmente, financeiramente, casada, filhos, tenho uma vida legal, mas assim, me faltava algo, sabe? E há 5 anos atrás eu descobri que o que me faltava era Jesus. Enquanto católica, você não tinha essa, vamos dizer, essa conexão com Deus, não rezava, não ia para missa? Sim, a minha mãe é frequentadora assídua da igreja. E a gente aprendeu desde pequeno estar todo domingo na missa. E eu, até 5 anos atrás, eu cumpria isso. Sim. Mas eu cumpria esse ritual. Entendi. Eu nunca consegui ter uma conexão como a conexão que eu tenho hoje. E qual é a diferença? Porque eu tenho essa curiosidade, porque assim, no meu ponto de vista, não sei, né, no seu, mas no meu ponto de vista, a Igreja Católica, ela, dependendo do padre, porque hoje em dia tem uns padres mais modernos, mas ela se torna uma coisa muito mecânica. E aí a pessoa vai para a missa,
ela tem a fé, ela acredita em Deus, nos santos e tal, mas não tem a parte emocional. O que eu observo, eu nunca frequentei uma igreja evangélica, não tenho vontade de frequentar, porque estou bem na minha também, né? Que eu sou espírita. Certo. Mas o que eu percebo, a leitura que eu faço, é que quando uma pessoa sai de uma determinada religião que é mais, vamos dizer assim, sem emoção, né? E passa para a dos evangélicos, por exemplo, que a gente vê que é muito essa parte emocional, é quase uma aula de coach, né? O culto. Porque ela toca nesse ponto. Às vezes não é nem que a sua fé não existisse, mas é porque a maneira como você estava exercendo. E aí você está lá com aquelas pessoas e tem o testemunho, tem a música, né? Tem todo aquele acolhimento que às vezes a gente não percebe, né? Sim, sim. No meu ponto de vista, na minha leitura, assim, que eu faço de longe, né? Então, eu acredito, porque eu vejo muitos depoimentos de pessoas que se tornaram evangélicas, né? E que dizem isso. Minha vida mudou, me transformei, eu vi Deus de outra forma. No meu ponto de vista, é só a parte emocional que pega mais forte, entendeu? Assim, é a palavra, o jeito... Eu posso pegar vamos dizer assim, um funcionário nosso, sei lá, um colaborador. Aí você pode conversar com ele de um jeito e eu posso chegar e conversar de um outro jeito, que ele recebeu melhor. É mais ou menos isso. Então, o que eu quero dizer aqui, não estou fazendo nenhuma crítica nem nada. Eu estou falando a minha visão de fora, certo, de como essa parte da religião, ela pode ajudar ou, de repente, até prejudicar ou deixar morna a vida de uma pessoa, né? Sim, sim. Até tem uma passagem do Evangelho, né? Que Jesus diz, eu esqueci, A fé não sei o vem quê, não seja morno, Ah. né? Alguma coisa assim. certo. Que você não deve ser nem morno, não, tem que ser quente ou frio, né? Não pode ser morno, Não uma pode coisa ser assim. morno. Então, eu acredito, eu observo muito isso e eu vejo que parece que é algo que toca mais na emoção. Você também tem curso de coach, né? Você fez formação em coach? Só psicologia mesmo. Psicologia. E a gente percebe muito. Não sei se é isso. Porque a gente vê que tem uma remoção, que tem aquela... Eu ia na igreja católica, eu sempre também gostei muito de rezar e tudo. E aí chegou um certo tempo que para mim, algumas respostas não vinham e eu achava muito mecânico. O senta, levanta. Até a leitura da Bíblia é algo muito mecânico. Então, às vezes, a pessoa não entende nem o que está sendo dito ali. Certo. E isso não é uma crítica que eu estou fazendo. Eu estou falando como uma observadora de um e de outro, né? Mas, enfim, eu quis falar isso porque, geralmente, a gente, né, vê muito... E os evangélicos, eles são muito mais... Como é que eu posso dizer? Fervorosos. Eles gostam muito, assim, de falar, né? E tá tudo bem. Eu acho ótimo isso. Mas eu acredito que seja por isso, porque toca na emoção. Assim, eu vou dar o meu relato também, sem criticar nenhuma igreja ou religião. Mas, assim, eu estava passando por eu estava em umas questões que eu frequentava a igreja católica, mas eu estava morna. Eu estava exatamente assim. Uma missa de 50 minutos, eu não aguentava. Eu ficava toda hora cansativa, né? Olhando no relógio, querendo ir embora. E eu me dei conta que eu estava simplesmente cumprindo. Cumprindo a obrigação. Obrigação, porque minha mãe e meu pai me ensinaram que toda semana eu teria que estar na igreja agradecendo a Deus, e eu fazia isso. E quando eu fui para conhecer a igreja evangélica, né, eu me surpreendi. Mas, assim, eu não acredito... Pode até ter a questão da emoção, mas o espiritual é muito forte, é inexplicável. Eu não vou conseguir explicar o que Deus fez na minha vida para você, porque a gente sente. É algo mais forte. E eu, que nunca pegava a Bíblia para ler, eu passei a ler porque eu queria ler, não fui obrigada a nada, mas eu passei a me apaixonar por a palavra. Eu passei a ter discernimento para tomar decisões baseadas nessa palavra que eu estava fascinada em aprender. E
eu passei até a entender mensagens que Deus manda pra gente. Sim. E eu lembro que uma vez uma pessoa, uma conhecida nossa, chegou para mim e disse assim, Zaila, Deus falou muito forte comigo. Isso no início, quando eu me converti, né? Que eu não sabia o que era isso. Deus falou muito forte para mim, ele disse isso, ele foi muito claro. E eu digo, mulher, como é que Deus fala com uma pessoa? Porque ele nunca falou comigo. Então, eu não tinha discernimento nem para entender as mensagens que Deus me enviava. Então, a partir desse momento, eu comecei a ler a palavra, a ter mais fé em Deus, a me conectar mais com Ele. Hoje, um culto da minha igreja é 2 horas. Sim. E termina, eu ficaria mais tempo lá, ao contrário de antigamente, que com 50 minutos eu queria ir embora. E a Bíblia é bem clara, a palavra diz que a fé vem no ouvir, no meditar e no estudar a palavra. Então, eu não vou poder dar uma explicação para isso, porque eu acho que as coisas de Deus são tem que ser vivenciada, né? Tem que ser vivenciada. E hoje eu tenho um estilo de liderança de fé, refletiu em toda a minha vida, porque antes... eu achava... eu disse que eu era realizada profissionalmente, financeiramente, eu já sou casada, mas faltava algo. Aí Deus entra na minha vida, me preenche totalmente. Aí você vai me perguntar como? Não sei, não sei. É inexplicável o que Deus faz. E a única coisa que eu consigo dizer é que Ele muda, Ele transforma a vida da gente. Então, hoje, minha casa é totalmente diferente, meu relacionamento com meu marido é totalmente diferente. Na minha empresa, eu lidero de uma forma diferente. Eu consigo ver as pessoas hoje de uma forma diferente que eu não via antes. Eu sou uma mulher, como eu disse, os meus testes de perfil comportamental, dominante, conforme. Eu sou uma mulher muito focada em resultados. Eu não estava antes preocupada com o que nós iríamos ter que fazer para chegar naquele resultado. Hoje eu paro, eu escuto um funcionário, eu converso, eu consigo entender. Eu tenho até um grupo de estudo da palavra dentro da minha empresa, que não é obrigatório, aberto, vai quem quer, funcionário que quer. E eu vejo a transformação das funcionárias que se deram a oportunidade de estar uma vez por semana estudando a palavra comigo e como minhas funcionárias estão diferentes. Algumas que são líderes e que fazem toda a diferença no setor delas, que chegam para mim e dizem assim, uma das minhas funcionárias, Dona Zaila, o meu marido está percebendo uma mudança enorme em mim e ele está me perguntando se é por causa desse grupo que eu estou participando aqui na empresa. Então, assim, não é um grupo que leva para a igreja. Não é para converter ninguém, né? Não é para converter. É um grupo que a gente pega a palavra e a gente vai ler e vai adequar os problemas que a gente passa hoje. E aí eu encaixo a psicologia junto, porque sou psicóloga, e a palavra, e eu acredito que eu consigo, de certa forma, ajudar minhas funcionárias. Na realidade, é isso. É cada um, né? Eu acho que Deus planta cada um num lugar diferente. Sim. E o importante, quando você estava falando aí, e eu, né, pensando, que a gente vai sempre pensando, é assim, a virada de chave é quando você consegue se conectar. Sim, né? Exatamente. Então, assim, de repente, você, sei lá no catolicismo não conseguiu essa conexão, no evangelho conseguiu, aí vai ter o budista que ele vai conseguir lá no budismo, né? Vai ter, enfim, o importante é a gente conectar, porque a partir da hora que você conecta, é que nem nós duas aqui. Sim. Se você estivesse falando e eu estivesse preocupada em falar ali com os meninos e olhando meu celular, eu não estava conectada com você, né? Então, quando a gente tem algo chama mais a nossa atenção e a gente para e a gente lê com mais calma e a gente traz aquela leitura para o nosso dia a dia, o que é que eu posso fazer, né? O que a gente pode tirar de ensinamento bem aqui dessa leitura, né? Que é a mesma coisa que a gente faz lá no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é que eu posso fazer disso aqui? Por que que eu tenho que tolerar aquela pessoa que está sendo chata comigo, né? Por que que eu tenho que ter paciência? Então, assim, quando a gente tem essa intenção, que eu acho que às vezes é isso, né? Como a gente estava falando anteriormente, que às vezes falta, quando a pessoa não encontra essa conexão, é aquela intenção. Tá, eu tô aqui porque eu quero me melhorar como um ser humano. É como na terapia, né? Você é psicóloga.
quantas pessoas não fazem terapia a vida inteira e não se modificam? Exatamente. Por quê? Porque, na realidade, ela está ali como uma folha ao vento. Para onde o vento vai, ela vai, né? Sim. Ela não está realmente, assim, disposta. E para a gente ter esse relacionamento com Deus, no meu ponto de vista, a gente tem que estar disposta, né? Disposta a se melhorar, disposta a, enfim, a se inspirar, a se espelhar, né? Por exemplo, em Jesus Cristo, que foi o modelo, né? Sim. Maior que a gente teve aqui. Então, é muito importante a questão da fé. Eu acredito muito, né? Que realmente transforme. E uma empresa, quando ela tem, né, a espiritualidade trabalhada, né, independente da religião, Sim. porque a gente, como empresário também, como você já falou, né, a gente não vai obrigar ninguém a seguir nenhuma religião. Com certeza. Mas a gente vai falar da espiritualidade, como é que você se conecta com Deus, como é que você se torna uma pessoa melhor, né, por que você está aqui e tal. E isso realmente vai modificando dentro da empresa, né? Sim. E lá na casa, né? Lá na casa da pessoa, na família. E isso é algo muito importante que, infelizmente, alguns empresários não fazem essa parte, né? Acha que não, empresa é negócio, dinheiro, cada um faça o trabalho e vai embora. Mas realmente eu acredito também nisso, que transforma, né, a empresa. E assim, eu falo para as meninas que participam do grupo comigo, eu estou aqui, ó, gente, não é obrigação, eu faço isso assim de coração, porque assim, quando eu comecei a trabalhar minha espiritualidade, mudou tanta coisa na minha vida que a gente tem a vontade de dizer isso, assim, gente, vamos levar isso para outras pessoas, Verdade. vamos ver outras pessoas melhores, vamos ver se elas conseguem trabalhar a espiritualidade delas, para elas sentir o que eu estou sentindo, esse contentamento, estar preenchida realmente. Verdade. Porque muitas vezes a gente vive tempos que nós estamos correndo de um lado para outro, e eu sou, às vezes, assim, eu corro de um lado para outro porque eu tenho que realizar inúmeras tarefas, e a gente está focado em trabalhar, em ganhar dinheiro, cuidar da família, leva o menino para a escola, aí tem umas férias, viaja. Mas será que a vida só é isso? Eu comecei a me perguntar qual é o propósito de eu estar nesse mundo. Sim. Porque, meu Deus, não pode ser só isso, porque eu não estou preenchida. Eu não estou preenchida. E eu vejo que a gente está sempre buscando o que a gente não tem. Verdade. Porque quando eu falo... Quando eu tenho contato com algumas funcionárias, algumas amigas, se não está bem profissionalmente, não, eu estou lutando por aquele cargo, ou vou fazer um concurso. Se não está bem financeiramente, mas eu tenho que ganhar mais para comprar um carro, para comprar alguma coisa. Se não está casada, quer arranjar um marido. Se está casada e não tem menino, vai para o primeiro filho. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter concluído tudo isso e ainda vai estar faltando alguma coisa. Porque o lugar de Deus no coração da gente só é dele. A gente pode tentar preencher com tudo. Não preenche. Mas não preenche, ainda fica um vazio. Sim. Em relação a isso. Então, assim, eu me sinto assim, muito felizarda de ser escolhida, né, por Deus e ter me encontrado dessa forma. E hoje eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que eu já passei por algumas fases assim que a gente fica meio comedida, a gente fica assim, será que eu falo ou não? E assim, eu não tenho vergonha de onde eu estou, se alguém me der a oportunidade, eu vou falar de Deus e de tudo que Ele proporcionou na minha casa, na minha família, na minha vida. É importantíssimo, né, essa ligação com Deus, porque realmente é Ele que sustenta, né? Sim, sem Deus não adianta. Ele é que sustenta. Zaila, e aí a gente queria também falar um pouco aqui, estamos quase terminando o tempo que está aí, meninos. Já? Que eu me perdi um pouquinho aqui no cronômetro. Eu queria te perguntar, né? Toda mulher que vem aqui, eu digo que todas somos poderosas, né? O nome do podcast é Elas Têm Poder, exatamente por causa dessa historinha que a gente acabou de conversar. Somos filhas de Deus, temos o DNA de Deus e temos superpoderes, né? Que são os dons e as habilidades que Ele nos dá. Então, se eu fosse perguntar a você qual é o seu superpoder, o que você me diria aí?
Se você tivesse me feito essa pergunta alguns anos atrás, a resposta seria bem diferente. Eu ia dizer que o superpoder é você ser empoderada, independente, você mandar na sua vida, fazer o que quer. Mas, assim, minha percepção mudou tanto que o meu superpoder hoje é Deus. É eu ser alimentada e ter essa força que vem de Deus. A sua fé, né? A minha fé. E o que é para você uma mulher poderosa? Qual né, a definição? Porque hoje a gente vê também muitas mulheres aí dizendo que são poderosas, estão lá em seus carros de luxo, com suas joias, com suas bolsas, mas internamente nem é tão poderosa assim. Sim. E eu queria que você me dissesse assim, para você, o que é uma mulher continuando, poderosa? eu não poderia, né, não continuar a pergunta anterior do superpoder. Uma mulher superpoderosa, para mim, hoje, é uma mulher sábia, é uma mulher que edifica sua casa, que edifica sua empresa, que edifica os locais que ela passa. É uma mulher que ela é luz, é sal na vida de outras mulheres, de outras pessoas. Porque hoje a gente tem aquelas pessoas que chegam próximos da gente para criticar, para apontar, para... Talvez eu já fui até uma pessoa muito dessa forma, devido à minha personalidade, de criticar, de tentar resultados melhores. Mas, assim, hoje eu vejo isso. A mulher superpoder, a mulher superpoderosa é a mulher que sabe edificar a sua casa, a sua empresa e todos os locais que ela passa. Verdade. E aí você estava falando, eu estava lembrando exatamente da Luísa Helena Trajano, que é uma mulher simples... Muito simples, é uma mulher que né? já teve aí na lista das mulheres mais ricas, eu não sei se hoje ela está, né, do Brasil, do mundo, eu não sei. Mas, enfim, é uma mulher que tem uma grande visibilidade, que já construiu muita coisa. Mas ela é uma mulher muito simples e que você vê que ela busca realmente contribuir, né? Colaborar com aquele movimento lá que ela tem, Mulheres do Brasil, dentro das empresas, nos bate-papos que ela tem com o pessoal lá do Magazine Luiza, tem uns bate-papos também virtuais, né? Que ela não pode estar em todos os lugares. Mas ela, sim, para mim, é um modelo, né? Vamos dizer, um exemplo de mulher superpoderosa, que, independente do dinheiro que ela tenha, na realidade, o poder dela é esse, é de trazer essa luz por onde ela passa. Você viu naquele dia lá no Sebrae, né? Que ela... pensa nos problemas, né, que ela pode... sociais, ela está engajada e está levando outras mulheres, né? Então, assim, eu tinha... você falando da Luísa Helena Trajano, eu tinha um pensamento bem diferente antigamente. Eu era aquela mulher, né, que estava trancada na empresa, querendo resultados, querendo fazer a empresa dar certo. E é incrível que quando a gente define esse superpoder da gente, a gente se posiciona no mundo, porque se a gente não se posiciona, o mundo posiciona a gente. Verdade. Quando a gente resolve se posicionar no mundo, as coisas vão acontecendo. Então, assim, hoje eu estou participando de grupos de mulheres para ajudar outras mulheres. Eu estou engajada nessas questões sociais. Eu faço esse grupo da minha empresa de todo o meu coração, sem ganhar nada só em troca. Só para contribuir mesmo, né? Só para contribuir. E a gente vê muito isso eu me surpreendi muito lá na tarde, lá no Sebrae, ela falando sobre isso. Sobre a contribuição dela com as questões sociais, né? Sim. Porque fica muito essa coisa, ainda mais hoje, né? Eu consegui não sei quantos milhões, esse povo aí da internet principalmente. E quando que a gente entende que sim, é importante, a gente tem que ter dinheiro, até para fazer as coisas, até para fazer caridade tem que ter dinheiro, né? Com certeza. Mas o fato é que realmente o que preenche a vida, né, de um ser humano é ele se sentir útil. Ele perceber fazer a diferença, né? Perceber que está de alguma forma contribuindo, né, para o mundo, para melhorar o mundo. Enfim. Zayla, pois olha, a gente está chegando finalmente aqui da nosso bate-papo. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa experiência. Parabenizar, né, pelas suas conquistas, tanto pessoais, se transformando numa pessoa melhor, né, numa pessoa que colabora mais, eu acredito hoje, na sua fé que você encontrou, né, a maneira de exercer essa fé, de se alimentar, e isso com certeza transborda aí para a sua família, para os seus colaboradores, para os seus clientes, porque é muito bom também para o cliente saber que a dona daquela empresa, né, é uma empresa, é uma pessoa
humana, é uma pessoa que quer fazer o bem, é uma pessoa que tem Deus, né, na sua vida. Exatamente. Isso aí faz diferença. Faz. Né? E a gente vê, infelizmente, que em todas as áreas tem pessoas mal intencionadas, né? Pessoas que querem se aproveitar das outras pessoas. Então, é muito importante, como empresa, a gente, né, entender quem é o dono daquela empresa, a dona, né? E que é uma pessoa do bem. E a pessoa fica até mais tranquila, ainda mais Com certeza. falando de saúde, né? Com certeza. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem, né, para todas as mulheres. Sim, primeiro, fique à eu quero vontade. deixar uma mensagem especificamente para as mulheres empresárias, empreendedoras. Porque, às vezes, as pessoas chegam para a gente e perguntam assim, mas o que foi que tu fez para dar Dá certo? certo, E não é uma pergunta simples, né, Não, Franz Carmen? Você não. tem várias empresas, você sabe da jornada toda Sim. que você vive nos bastidores, É. que muita gente não está vendo para você chegar e estar onde você está. Então, assim, eu sempre digo, olha, eu sou muito obstinada em fazer dar certo, em trabalhar com excelência e dar o meu melhor. Mas se eu pudesse dar, assim, 3 conselhos para as empreendedoras e empresárias, o primeiro eu diria, não deixem de se aperfeiçoar, fazer cursos para liderar melhor, fazer cursos de autoconhecimento, porque com os cursos de autoconhecimento você vai descobrir pontos fortes, Sim. pontos de melhoria e vai usar isso a seu favor. Com certeza. Tente fortalecer a cultura da sua empresa através de princípios, valores, a missão. Tenha isso muito bem estabelecido. Para você ter ideia, o principal valor da minha empresa é atender bem. Era excelência, mas como eu percebi que os funcionários não entendiam, o primeiro valor é atender bem. Então, o funcionário que não atende um cliente bem na minha empresa, ele não tem como ficar na minha empresa. E a gente vai criando a cultura forte através disso. E, em terceiro lugar, sejam organizados com a gestão financeira. A gestão financeira de uma empresa é muito importante para que ela dê certo. É verdade. É muito importante para que ela dê certo. Então, esse recado eu deixo para as... Importante aí, né? Para as empresárias. Empresárias, empreendedoras. E, no geral, o que eu posso dizer é acreditem em vocês. Porque muitas vezes a gente não acredita na gente. A gente está fazendo aquele trabalho, seja de formiguinha, mas a gente não acredita, a gente não dá muito valor. Eu acho que eu passei o início da minha vida profissional sem acreditar muito em mim. E a partir do momento que eu comecei a acreditar no meu trabalho, tudo mudou. E eu acho que isso veio também da minha visão renovada de Deus na minha vida, que fez eu acreditar realmente no meu trabalho. Acreditem em vocês, deem o melhor. Deem o melhor para que aquilo aconteça e tenham fé em Deus. Porque eu não teria como encerrar esse podcast sem falar isso para as pessoas. Com certeza. Tenham fé em Deus. Ele é que ajuda a gente a ter essa força, né? De continuar. Ele nos dá toda essa força e essa energia. Parabéns aí, viu, pelo seu sucesso. Obrigada. Desejo muito mais sucesso. A gente precisa de empresários, empresárias conscientes, né? Que queiram realmente contribuir, né, para uma sociedade melhor. Eu acredito que uma empresa é um instrumento que Deus coloca nas mãos, com certeza, né, de uma pessoa ou de mais de uma, no seu caso um casal, para que façam o trabalho que ele quer fazer, né? Então, eu me coloco sempre assim, né, como uma intermediária lá. Eu estou só administrando ali para ele, que é isso mesmo, que, né, que não é nosso, é dele. Quando a gente entende isso, que a gente só está administrando o que Deus nos deu, né? Que tudo é dele, porque na hora que ele quer, ele tira tudo da gente, ou ele deixa nas mãos da gente. A gente consegue viver uma vida mais fácil, plantando a semente que a gente quer colher. Verdade. E eu tinha uma insegurança muito em relação ao futuro. Eu tinha sempre muito medo do imprevisto. E eu lembro que eu li um livro que cada leitura de um livro é uma chave, né? Vai mudando a vida da gente. Ele mudou muito, assim, o meu pensamento, porque ele parava num determinado momento, ele perguntava: como está a sua vida hoje? Como tá as áreas da sua vida hoje? Tá bem? Tá ruim? Faça uma análise. E eu fiz essa análise e estava tudo muito bem. E ele disse: pois você está plantando a semente certa. Você não tem por que ter medo do futuro. Você está plantando a semente certa. Você hoje colhe o que você já plantou no passado. Verdade. O que você pode fazer é continuar plantando essa semente ou plantando uma semente melhor ainda para você continuar a colheita. Porque a vida da gente é isso, né? É verdade. É plantar e colher, né? Plantar e
colher. O que a gente está plantando hoje, a gente vai colher mais na frente. Não é isso? Exatamente. Pois muito obrigada. Fique à vontade para voltar quando quiser, para a gente conversar de novo sobre outros temas, com né? certeza. Sobre outras coisas, sobre vida, né? Sim. Tem muita coisa para se falar, né? Sobre relacionamento, sobre casamentos, sim. Filhos, enfim. Fique à vontade. Espero que tenha sido bem interessante aqui para você. Você que está nos assistindo aqui, se você gostou desse bate-papo, encaminha esse episódio para um amigo, para um parente que esteja precisando, de repente, dos serviços aqui, ó, da empresa da Zayla. Ou se você gostou desse momento que ela falou, da fé, né? Dessa conexão com Deus, que também é tão importante. Às vezes tem pessoas que estão aí passando por algum momento de uma doença séria, alguma coisa. Sim. E, sabe, nessas horas, mais do que nunca, né? É Deus que sustenta. Sim. Então, assim, que a gente possa aí ajudar a levar essas mensagens positivas dessas mulheres que vêm aqui para mais longe. E você, junto com a gente, faz esse trabalho, né? Que Deus, né, tá nos pedindo aí. De compartilhar coisa boa, né? Porque eu digo muito, na internet tem coisas boas e coisas ruins. Aí você vai escolher o que vai ver. Exatamente. Então, se você gostou, compartilha, deixa seu like, para que o algoritmo entenda que isso é um conteúdo relevante e que vá, né, colocando aí para mais pessoas. Se você também tem vontade de fazer um podcast, entre em contato aqui com o nosso estúdio. Os meninos vão colocar o QR Code aí. Entre em contato, coloque aí a câmera do seu celular no QR Code e entre em contato com a gente para você vir aqui conversar comigo ou fazer o seu próprio podcast, que a gente aluga também o estúdio para que você possa fazer o podcast aí da sua empresa ou com a sua amiga, enfim, para conversar sobre coisas que edifiquem, para que a gente transforme aos poucos, cada uma do seu jeito, né? Transforme esse mundo num mundo melhor. Então, eu quero agradecer aqui a sua companhia e te convidar para estar com a gente na próxima quarta-feira, às 20 horas, em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.